Olá pessoal, eu queria aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês com relação a frameworks, tá? O pessoal que trabalha principalmente aí com desenvolvimento web provavelmente já faz uso de algum tipo de framework, seja para o back-end quanto para o front-end. O pessoal do PHP, por exemplo, tem diversos frameworks, Zend Framework, Laravel, Cake PHP, Slim, CodeIgniter, enfim, tem vários. O pessoal trabalha com Python, por exemplo, tem o Django, que é específico para desenvolvimento web. O pessoal que trabalha com front-end, por exemplo, para JS, né, JavaScript, temos lá o Angular, JS, React, Vue, enfim, temos vários. CSS, tem o Bootstrap. Mas para o pessoal que trabalha aí com desenvolvimento para desktop, isso aí é um pouco mais raro, tá? Não vou dizer que não exista, existe sim, obviamente, mas tem um número bem menor com relação ao que existe aí para o pessoal que trabalha com desenvolvimento web, tá? Especificamente para quem trabalha com Delphi e com Lazarus, que a gente está usando aqui no caso, nós temos aí o projeto MVCBR, que é eu vou chamar de um framework, tá? Na verdade é um conjunto de componentes aí bastante grande, na verdade, diversificado, muito bom por sinal, mas que até talvez por essa diversidade aí, eventualmente pode até comprometer um pouquinho, tá? E aí tem também a questão de que é um código legado, embora seja acessível, a gente teria que entender o código para poder trabalhar em cima disso, enfim. Então, partindo desse princípio aí, a gente aqui na empresa acabou optando por criar o nosso próprio framework, tá? Ele é um framework bastante reduzido, bastante diminuto com relação a esses outros que eu mencionei aí. Obviamente, é uma coisa bem mais recente, mas que tem atendido de forma bastante adequada, bastante positiva aí para as nossas necessidades, tá? E eu queria aproveitar para exibir isso aí para vocês, tá ok? Eu criei aqui um projeto bastante simples, só adicionei um formulário, adicionei também um data model, onde eu adicionei aqui um objeto de conexão, um zConnection, tá ok? Existem algumas variáveis aqui que são só para satisfazer o nosso framework, tá ok? Nem me preocupei em atribuir nenhum valor para elas. Eu adicionei aqui nas units, eu adicionei a unit específica do nosso framework. Obviamente esse framework ele existe, ele tem algumas dependências sim, não vou me preocupar aqui em exibir nesse caso, são algumas dependências, mas aqui no projeto em si eu só preciso adicionar a própria unit dele, tá ok? E no evento clique aqui desse único botão que eu criei no formulário, eu declarei aqui três variáveis, são três classes, tá? Três objetos instanciados de classe do nosso framework, tá ok? Nós temos aqui um objeto relacionado à classe FormGrid, um relacionado ao FormPost e outro relacionado ao FormFind, tá ok? Os nomes são sugestivos. FormGrid ele vai listar as informações em forma de grade. FormPost é utilizado para postar, para alterar, para cadastrar e alterar informações, e FormFind para pesquisar, tá ok? Aqui sim eu passei a criar e definir as configurações desses objetos que eu criei baseado nas classes. No FormFind, por exemplo, eu defini um caption aqui para ele, tá? Uma coisa bem simples. Disse para ele de onde é que vai vir o objeto de conexão dele. Defini aqui uma instrução SQL bastante simples também. Na verdade, eu vou utilizar aqui um banco de dados que eu utilizei num vídeo anterior, que só tem duas tabelas, uma de cidade e uma de UF, tá? De unidade da federação, ou seja, de estados, tá ok? Eu adicionei aqui uma coluna, eu poderia até não adicionar, se eu não adicionasse ele exibiria todos os campos aqui para mim, tá ok? Sem nenhum tipo de formatação específica. Como eu adicionei essa coluna, ele passa a exibir somente a coluna que eu estou adicionando, tá? Aqui eu estou dizendo para ela qual vai ser o caption da coluna, tá? O título, digamos assim, da coluna. O campo de onde ele está vindo, tá ok? É o mesmo campo aqui no caso. E o width, que seria a largura desse campo. Tá ok? E aqui, no objeto, nos nossos objetos, a gente optou por não ordenar diretamente na propriedade SQL. Então a gente tem um order by aqui também, que a gente está dizendo qual que é o campo que vai ordenar as informações, tá ok? O FormPost, eu só instanciei o objeto, defini aqui o caption para ele. Essa propriedade audit, porque tanto os FormPost quanto os FormGrid, eles têm a possibilidade de auditoria, tá, ok? Ele tem lá já uma rotina que faz auditoria interna. Então, no FormGrid, por exemplo, se você pedir para cadastrar, alterar ou excluir, ele vai auditar isso, ele vai gravar as informações, vai registrar essas informações do banco de dados, tá? Então, como eu não tenho as tabelas específicas para isso no banco de dados, eu disse para ele que é para ele não fazer, tá, ok? Eu coloquei como false. Eu disse para ele aqui também qual é a tabela de origem dele, tá ok? Então seria cidades. Eu adicionei
dois objetos aqui. O primeiro é um dbEdit, tá ok? Esse primeiro campo aqui ele vai definir a legenda, tá? O label do objeto. Esse segundo campo aqui ele vai dizer para mim, ele vai dizer qual é o campo da tabela do banco de dados que vai dar origem às informações, tá? Aqui é a propriedade wide. Nós temos outras duas propriedades aqui, que seria o edit mask, se houvesse necessidade de uma máscara de edição, tá ok? E um display format, também se fosse necessário uma máscara de exibição aí, tá ok? O próximo campo vai dizer se a próxima informação vai dizer se o campo é requerido ou não, tá ok? Nesse caso sim. A próxima informação seria se é wrap, ou seja, se após esse campo o formulário ele deve pular a linha, tá? Se os próximos objetos seriam impressos na linha abaixo. Nesse caso sim, vai ser, tá ok? E teríamos também a propriedade parent, ou seja, qual seria o owner, digamos assim, desse objeto aqui. Como eu não atribuí nada, o próprio formulário onde ele está sendo inserido vai ser o owner dele, tá ok? O segundo objeto que eu estou adicionando aqui vai ser do tipo edit select. O primeiro aqui é um dbEdit comum, tá ok? Você consegue digitar e inserir informação diretamente nele. Já o edit select, ele não permite que você digite diretamente nele. Se você tentar digitar, ele vai exibir um formulário de pesquisa de informação, tá ok? Ou seja, você não digita diretamente nele. Você tem a opção de localizar ou de cadastrar em formulários distintos e aí a informação viria para ele, tá ok? Então essa primeira informação seria o label dele, tá ok? A segunda aqui seria o campo da tabela do banco de dados ao qual ele se refere. E essa outra informação aqui, a terceira, seria o table source, ou seja, a tabela de onde vão vir as informações, tá ok? Que vão ser exibidas quando você tentar localizar a informação. E o próximo aqui seria o field source, ou seja, o campo daquela primeira tabela ali, de onde vai vir a informação. Depois um width, tá ok? Que é a largura. Um form find, que eu estou definindo aqui exatamente o form find que eu já criei aqui anteriormente, tá certo? Poderia, se eu quisesse, atribuir para ele um form post, tá? Então eu conseguiria cadastrar a informação no momento de localizar. Suponhamos que eu tentasse localizar, ela não estivesse cadastrada, eu poderia cadastrar já de forma automática. E se ele é required ou não, se ele é requerido ou não, tá? Tem o wrap também, mas eu não vou me preocupar com isso, também já descrevi essas duas informações aqui. E por último, o formulário mais importante, o principal, digamos assim, que seria a grade que exibiria as informações, tá ok? Definir aqui um caption para ela, um check access. O check access, no caso, ele vai verificar se a pessoa que está logada no sistema, se ela tem nível de acesso para acessar aquelas informações. E ela pode, os níveis de acesso seriam para listar, cadastrar, alterar e excluir, tá ok? Como eu não tenho as tabelas relacionadas a essas funções aqui, eu desabilitei essa função, fiz a mesma coisa com o audit, tá? Ela não vai ser auditada, eu atribuí a propriedade false aqui. O form post, eu já estou dizendo para ele que vai ser aquele form que eu criei logo aqui em cima, tá ok? Então é ele que vai ser o responsável por cadastrar ou alterar informações nessa tabela. A table, que seria a tabela a qual esse objeto está relacionado. A instrução SQL, que vai listar as informações, tá ok? Eu fiz um inner join aqui entre duas tabelas, como eu mencionei. Também adicionei duas colunas para esse caso aqui específico. Se eu não tivesse adicionado, ele exibiria todos os campos, tá ok? Como eu adicionei, então ele vai exibir somente os campos que estão relacionados às colunas que foram atribuídas, que foram adicionadas, tá ok? Um order by é a mesma coisa que eu descrevi lá para o find, tá? Você não ordena aqui no objeto SQL, você ordena de forma separada. Disse para ele qual vai ser o objeto de conexão, tá? Que está lá no data module, e pedir para que ele verificasse se o objeto de conexão está conectado. Se ele não estiver conectado, ele faz a conexão, tá ok? Aí em seguida eu dei um show no formulário, e depois que a gente sai do formulário, eu descarreguei da memória para evitar que fique consumindo a memória do sistema, tá ok? Vamos executar aqui rapidinho o projeto. Ele está compilando aqui rapidinho. Vamos ver a execução. Demorou um pouquinho, já exibiu. Vamos clicar aqui. Ele vai... Pronto, ele já está exibindo aqui. Ele retornou o número de registro. Demorou até um pouquinho
porque ele tem um número considerável de registros a serem retornados, tá ok? Vocês podem ver que ele já exibe um layout próprio dele aqui, já com alguns botões pré-definidos. A gente consegue adicionar botões aqui, se for necessário, tá? Assim como a gente consegue adicionar novos menus, sendo necessário, tá ok? Tem algumas funções adicionais aqui que não são muito perceptíveis, mas vou demonstrar aqui. Clicando, por exemplo, no tipo da coluna, ele já ordena as informações conforme o campo clicado, tá ok? Existe um formulário de pesquisa interno também. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui pelo nome da cidade. A minha cidade aqui no caso, São Gonçalo do Sapucaí. Tá, ali ele já localizou a informação, tá ok? Então são algumas funções já implícitas no objeto que a gente criou. Como eu já atribuí para ele lá um form post, ele já está disponível para cadastrar novas informações, tá ok? Assim como para editar também, basta dar 2 cliques, ou então selecionar o campo desejado, clicar em alterar, ou ainda utilizar as teclas de função, tá ok? F2, por exemplo, e automaticamente vai fazer a mesma coisa que seria o botão a qual a função foi associada. Já faz a exclusão, inclusive pedindo a confirmação, tá ok? Não vou excluir aqui no caso. E na medida que você troca as informações aqui, por exemplo, vamos adicionar um S a mais aqui, ele já atualiza automaticamente, tá ok? Eu acabei trocando aqui da cidade errada, não era essa minha cidade, mas tudo bem, não faz diferença. Aqui naquele objeto que seria o Edit Select, como eu disse, você não consegue digitar, tá? Se você tentar digitar, ele automaticamente aparece o objeto de pesquisa a qual ele foi associado, tá ok? E aí sim a gente consegue pesquisar aqui e atribuir informação, ou a gente seleciona o campo e digita alguma coisa, ou a gente automaticamente clica no botão da lupinha ali e ele tem a mesma função, tá ok? Vamos cadastrar aqui um novo só para a gente fazer um teste, aqui cidade de teste, seria MG, por exemplo. Vamos confirmar, já está lá a cidade de teste cadastrada, tá ok? Eu já tinha cadastrado um outro aqui para efeito de exemplo, um teste anterior que eu fiz, enfim. Vamos até fazer exclusão de um deles aqui. Cidade de teste, cidade de teste aqui, vou excluir, exclusão foi feita, vamos excluir o segundo, cidade de teste, vamos excluir também, exclusão feita. Se aquelas propriedades lá de audit, por exemplo, estivessem habilitadas e houvessem as tabelas relacionadas à auditoria interna do sistema, ele gravaria tudo que está acontecendo aqui, tá ok? Isso aqui foi só um exemplo básico, mas eu gostaria de mostrar para vocês também esse sistema aqui, que é o mais recente que a gente desenvolveu com base naquele framework que a gente desenvolveu ali, tá? Aí sim dá para ver algumas funções adicionais aqui. Ele tem vários tipos de campo que a gente pode adicionar. Por exemplo, a gente pode definir que alguns campos são de autoincremento, esse de código aqui, por exemplo, se eu pedir um novo aqui, perdão, esse aqui não, esse aqui seria de entradas, nesse caso aqui não, mas itens, por exemplo, ele já vai adicionar aqui para mim, tá? Ele vai dar o próximo número na sequência crescente. Temos aqui a possibilidade de utilizar paginação dos elementos, tá vendo? Temos também a possibilidade de usar subitens, tá? Tudo isso aqui são objetos que a gente pode criar com base no framework, tá ok? Por exemplo, aqui nas saídas seria mais, nas entradas ou nas saídas aqui seria mais evidente, tá? Um subitem, ele já constrói o objeto ele é construído com todos esses elementos, tá certo? A gente só atribui algumas propriedades e ele automaticamente já define tudo para a gente. Aqui, por exemplo, seria um Edit Select, como eu demonstrei lá, você tem a opção de seleção e tem a possibilidade também de cadastrar, tá? Aqui eu atribuí a uma das propriedades dele, que seria o form post, tá? Qual form post que seria utilizado para essa função, ele automaticamente já abre para mim aqui o objeto, e suponhamos que eu tivesse confirmado aqui a informação, ele automaticamente traria a informação para o campo desejado, tá ok? O framework ele tem algumas funcionalidades adicionais, por exemplo, um gerador de relatórios, tá? Em tempo de execução, eu consigo construir somente consultas em SQL, inclusive utilizar subconsultas, por exemplo, tá? E ele já exibe as informações para mim, faz a subconsulta durante a execução, enfim, é um processo que agiliza bastante o nosso desenvolvimento aqui, tá? Ele, na verdade, é um complemento para o Zeus, para o Forts Report, tá? Ele usa o Forts Report como se fosse um template, tá? Mas toda a parte de codificação a gente fez de forma externa, ele só usa para exibição mesmo o Forts Report, tá? Mas eu vou me preocupar em demonstrar essa parte aqui da geração de relatórios em um outro vídeo, tá ok? Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês aí e até a próxima.